Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor. Eu sou apenas um mensageiro e eu trago uma mensagem dos céus para vocês. Amém? Meus irmãos, em Mateus capítulo 19, versículo 24, está escrito assim: E lhe digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, hoje em dia existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos, muitas formas de ver a Bíblia, ver as escrituras, de estudá-las, e eu não estou aqui hoje com nenhuma intenção de dizer o que você deve fazer, ou o que você deve ensinar, ou o que você deve aprender. Isso cabe a você mesmo e o Espírito Santo que habita em você. Mas eu queria falar algo em particular sobre esse texto. Jesus, meus irmãos, estava aqui falando com um jovem que era muito rico da sua região, que chegou a ele. O contexto da história se encontra em Mateus capítulo 16 ao 30, quando o jovem rico pergunta para Jesus o que deve fazer para entrar nos céus. Jesus o manda vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. E o jovem vai embora triste porque ele era muito rico. Meus irmãos, nesse versículo existem muitas formas de interpretá-lo. Uma delas é que quando Jesus estava se referindo a isso, ele estava se referindo a uma passagem, quando ele fala fundo de agulha, que era um lugar em Jerusalém, que é por onde as pessoas passavam e era muito apertado. Por mais que historicamente esteja correto, não era isso que Jesus estava se referindo aqui. Quando Jesus fala fundo de agulha e camelo, ele estava simplesmente comparando um animal enorme com um buraco pequeno. Algo que é impossível. Jesus nesse versículo estava dizendo de forma clara que era impossível a um rico entrar no reino dos céus. Então, como assim? Quer dizer que os ricos já estão condenados? Quer dizer que Deus odeia os ricos? Claro que não. Quando vemos nos versículos posteriores, que eu vou ler aqui, no versículo 23, então está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda certeza vos afirmo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. O 24. E lhe digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, atenção, os discípulos lhe ficaram atônicos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando os olhos neles, revelou: Isso é impossível para os seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, quando Jesus pegou os ricos e disse que era impossível para eles entrar no reino dos céus, Jesus estava simplesmente pegando o ápice da sociedade humana e dizendo que eles estão reprovados. Os ricos, aqueles que tinham recursos em abundância, aqueles que tinham conhecimento na sua época, aqueles que tinham poder aquisitivo, posições desejadas na sociedade humana, não são capazes de entrar no reino dos céus. Simplesmente porque para o homem natural é impossível. Jesus não estava dizendo que os ricos por si só estavam condenados, mas sim que a humanidade estava condenada. E os ricos também faziam parte da humanidade. Esse entendimento de que Jesus odiava os ricos, de que a riqueza é ruim, de que os ricos já estão condenados, causou por muitas eras, por muitos anos e até mesmo séculos, uma estigmatização da riqueza e dos ricos e a exaltação da pobreza. Nós vemos isso muitos homens conhecidos cometendo esse erro. O próprio John Wesley, no seu livro Sermão do Monte, ele condena a riqueza, condena a absorção, a busca por riqueza. E se buscar por riqueza é ruim, isso é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar aqui, basicamente, os ricos têm tanta capacidade de entrar no céu como qualquer ser humano, ou seja, nenhuma. Jesus fala basicamente que ser salvo é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. A salvação, meus irmãos, é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós temos que nos entregar nossa vida a Deus, ao ponto de que as nossas riquezas não sejam um empecilho para nós, como era no caso do jovem rico. Ele foi embora, ele negou a Cristo e escolheu as suas riquezas. Jesus, por outro lado, era sustentado por mulheres ricas.
O seu próprio discípulo, Mateus, que era um cobrador de impostos, ele tinha condição financeira. Mas Jesus, em momento algum, vemos ele falando para eles venderem tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. A diferença de Mateus para o jovem rico é que Mateus não dependia, não estava preso nas suas riquezas. Já o jovem estava. Que nós possamos ser como Mateus, que, abandonando este mundo, seguiu em direção a Cristo. Como o próprio Paulo fala, deixando para trás as coisas que ficaram, siga em direção que é Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você essa noite. Por favor, curta, comente, compartilhe e siga nas nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Até a próxima. Amém.